Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu trago uma coisa um pouquinho diferente pra gente poder descontrair um pouquinho. Vim trazer alguns mitos e verdades sobre a gravidez. Bom, então, as coisas que eu venho trazer pra vocês hoje sobre os mitos e verdades da gravidez não é algo da minha cabeça, não é minha invenção, é baseada nas minhas pesquisas, nas minhas conversas com a minha obstetra, e eu vim compartilhar com vocês então pra desmistificar algumas coisas aí ou confirmar outras que de fato é necessário ter algum tipo de cuidado durante a gravidez. A primeira delas então é a cafeína. Será que é mito ou verdade essa história de que é proibido tomar café durante a gestação? E a verdade é que a resposta é um pouquinho para um lado e um pouquinho pro outro, tá? Um pouco de sim e um pouco de não. É permitido que se tome algo com cafeína durante a gestação? Sim. É proibido o excesso de cafeína? Também. Então tem que haver um equilíbrio, não dá pra simplesmente continuar com o mesmo consumo que se tinha antes. E a minha conversa com a minha obstetra foi o seguinte: eu gosto muito de café preto, gosto muito de chimarrão, que também tem cafeína, e gosto muito de um chocolate, que também tem cafeína. Então a gente teve que chegar ali a um equilíbrio e decidir algumas coisas. Então, por minha escolha, eu decidi cortar totalmente o café preto, optei por ficar com o chimarrão e de vez em quando comer um chocolate, para tentar então achar esse equilíbrio aí, para não exceder a quantidade de 200 mg por dia de cafeína, que é uma quantidade pouca se a gente for para pensar, somando um pouquinho de cada um, né? Então não se sabe ao certo ainda quais seriam os danos em excesso de cafeína que poderiam causar para o bebê, então na dúvida a gente evita. Segundo ponto então, bala de gengibre ajuda no enjoo da gravidez. E sim, isso é verdade. Eu consegui amenizar um pouquinho dos meus enjoos lá no começo da gravidez, comendo de vez em quando uma bala de gengibre. Ajudava realmente na azia, no mal-estar, mas claro que não faz milagre, né? Então é um auxílio ali, um paliativo para contribuir um pouquinho. Mas ajuda sim, e não tem mal nenhum ser consumido durante a gestação. Mito ou verdade sobre alisamentos no cabelo para gestante? Infelizmente, uma grande verdade, não deve ser realizado. É um procedimento químico que agride o couro cabeludo, que vem para nossa corrente sanguínea, não tem como saber quanto chega até o bebê, o que causa, então na dúvida sempre é melhor evitar. É assim que eu tenho seguido. Como eu já contei aqui, eu tenho progressiva no cabelo, faço alisamento químico e não tô podendo fazer. Mas um detalhe muito importante que já vai para o próximo mito ou verdade é sobre tinturas. Existe sim uma opção de se pintar o cabelo durante a gestação, desde que no comprimento do cabelo e não na raiz do cabelo. Entendem a diferença? Então, fazer luzes ou alguma tonificação da metade para baixo, ok, desde que não entre em contato com a raiz do seu cabelo então. Mas é algo que dá bastante trabalho, assim, né? Tu precisa reaprender a cuidar do seu cabelo, precisa reaprender a gostar dele da maneira que ele era naturalmente. E isso custa a ficar bom, porque até que o cabelo cresce, até que essa raiz se ajeita. Então eu, sinceramente, não cheguei ainda num ponto onde eu e meu cabelo nos acertamos sem alisamento químico. Mas, uma hora dessas, quem sabe? Não, eu sei que vai demorar bastante, né? Porque essa mesma orientação que se encaixa para as gestantes, se encaixa também para as lactantes depois. Então, acredito que por um bom tempo eu vou ter que aprender a lidar com o meu cabelo sem a minha progressiva tão querida. Faz parte. Próximo mito ou verdade, que é muito falado por muitas pessoas, eu já ouvi muito isso, muito mesmo, porque foi algo que eu tive muito frequente na minha gestação, que é a azia, né? A azia é sinônimo de bebê cabeludo. E gente, não, né? Nada a ver uma coisa com a outra. O bebê tá lá, dentro da bolsinha dele, dentro do líquido dele. Ele e o nosso estômago não tem nada a ver uma coisa a ver com a outra. Então, não, né? É um grande mito dizer que gestantes que têm muita azia na gravidez quer dizer que o bebê vai nascer muito cabeludo, né? Então, é isso aí. Claro que as pessoas falam, a gente concorda, ri, acha engraçado, deve ser, mas não que seja nada relevante ou cientificamente comprovado, né? Mito ou verdade que gestantes não podem comer carne cruas ou mal passadas? E na verdade isso é uma grande verdade quando se refere a carnes vermelhas. Existe também muitos médicos que orientam também ao não consumo de peixes crus, né? Do sushi, enfim, das comidas japonesas. Mas não é tão restrito assim. A carne vermelha sim, e pode ser alguma comer carne vermelha mal passada, perto do cru, né? Eu também nem gosto muito, mas sei que há quem goste. Então, não, carne vermelha é sempre muito bem passada. E de preferência, se for comer fora de casa, que evite, né? Porque a gente não sabe como foi o processo de preparo, se de fato ela está bem passada. Então, carne vermelha tem que ter sim um cuidado.
Já a comida japonesa não é que seja proibido, mas existe alguns cuidados que tem que se ter quanto ao preparo, quanto a peixes que tenham alto teor de mercúrio. Então, às vezes, na dúvida, se você não tem certeza do preparo ou que tipo de peixe ao certo você está comendo, é melhor evitar. Mito ou verdade que grávidas não podem tomar banho de imersão em águas quentes? Meio mito, meio verdade. De novo, como funciona então, como foi o processo que me foi explicado? Água quente é uma coisa, um banho de banheira, numa água quentinha, morninha, uma piscina aquecida. É diferente, por exemplo, de um ofurô, de uma jacuzzi, que a temperatura é muito mais elevada. Entendem a diferença? Então a orientação da minha médica foi: banhos quentes, de banheira, de piscina aquecida, ok. Banho de jacuzzi, de ofurô, não. Temperatura muito alta. Muitos casos de má formação às vezes estão vinculados com a febre da mãe ou com a alta temperatura do corpo causada por algum motivo externo. Então, na dúvida, melhor não. Grávidas sentem mais calor. Fato. É muito verdade isso. Eu, durante muito tempo da gestação, não senti isso, mas pro final ficou muito nítido, muito claro. A minha médica já tinha me orientado quanto a isso, a minha nutricionista também, e eu, não, capaz, gente, nada a ver, calorzinho normal. Mas não, de fato, chegou pro fim da gestação, que no meu caso casou com o verão, e sim, tenho sentido muito calor. Jason tranquilão no ar-condicionado e eu ainda sigo suando. Não é um calor que me acompanha o dia inteiro, mas muitas vezes, dormindo à noite, mesmo no ar-condicionado, mesmo destampada, eu acordo e eu estou suando. Então é um calor diferente, sim. Então tá aí, mais uma verdade sobre a gestação. Grávidas não devem dormir para o lado direito. Pois então, muito se ouve falar sobre isso e de fato é algo que a gente deve prestar atenção, o que não quer dizer que é proibido. Existe sim benefícios de se dormir para o lado esquerdo para melhor circulação, contribui inclusive para o estômago, porque daí o estômago fica mais pro ladinho certinho dele ali, tudo que tem de líquido lá dentro fica mais para um canto, o que ajuda no refluxo, enfim, na azia. Mas não quer dizer que é proibido dormir para o lado direito. Existe sim benefícios para o lado esquerdo. Estou dormindo, acordei virada para o lado direito, preciso me preocupar, preciso me apavorar que algo aconteceu com o bebê? Provavelmente não, né? É muito provável que esteja tudo bem e ok, você pode voltar para o seu lado esquerdo e continuar a dormir. Mas, se você puder escolher na hora que você vai deitar, evite deitar para o lado direito, prefira o lado esquerdo. Porque existe uma veia deste lado que se chama veia cava. Quando a gente deita para o lado direito, o peso do corpo acaba pressionando ela, o que acaba dificultando um pouquinho da circulação do sangue e automaticamente do oxigênio. Mas claro que em curto períodos dormindo, isso não tende a causar tantos problemas. Então se você dormiu pro lado esquerdo e acordou pro direito, vire. O Jason várias vezes me cutuca e me tomba pro outro lado e eu sigo dormindo, ele só me vira pro lado esquerdo mesmo. Porque é um cuidado que a gente costuma ter. Obviamente, de bruços, principalmente no final da gestação, já não é mais recomendado e acho que até não sei quem consegue fazer isso. Então, escolha outras posições que fiquem confortáveis pra você. Mas sim, procure posições confortáveis. Teve dias que tava muito desconfortável pro lado esquerdo, tava me incomodando, já tava pesando, eu elevei um pouquinho mais meu travesseiro e me acomodei pro direito, de uma forma que eu não ficasse deitada de lado, mas sim apenas inclinada, e consegui dormir melhor, porque só pra um lado realmente cansa. Mito ou verdade que o formato da barriga pode dizer ao certo se virá um menino ou uma menina? Gente, as pessoas tiram umas ideias que eu não sei de onde elas tiram, mas né? São coisas que a gente vai falando, vai repetindo de uma geração para outra e as coisas ficam. Mas até que se prove o contrário no dia que o Benjamin nascer, eu estaria grávida de uma menina, porque a minha barriga é muito redondinha. Ela é bem da lateral aqui, então não sei, mas é um menino, né? A ecografia já mostrou, a gente já viu várias vezes. Então, até que se prove o contrário no dia que nascer, barriga redonda não é sinônimo de menina, barriga bicuda não é sinônimo de menino. Uma coisa que eu escuto muito das pessoas mais antigas, mas eu escuto muito: se você está com vontade de comer alguma coisa, come, porque senão depois a criança nasce com uma mancha na pele no formato daquilo que tu queria comer. Pois bem, acaba que às vezes a gente pode se prevalecer quanto a isso e acabar comendo aquilo que não deve, né? E não deve ser assim. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente come, pensando na qualidade daquilo que a gente está comendo. Óbvio que não impede de comer alguma coisa gostosa que fuja aí do 100% saudável, como várias coisas do qual eu gosto e não só pensando na dieta pro bebê, né? Mas a gente tem que ter um cuidado com aquilo que a gente consome. E acreditar que o bebê vai nascer com manchas porque você não comeu
o chocolate que você queria, a fruta que você queria, ou enfim, qualquer coisa que seja, não faz nenhum sentido, né, gente? As manchas na pele, elas são nossas marcas de nascença que não estão relacionadas a qualquer outra coisa vivida antes. Não há nada científico que comprove isso. Então, mais um mito para a gestação. Mito ou verdade que o primeiro trimestre precisa ser mais observado e é um pouco mais delicado. E sim, isso é uma grande verdade. Muitas coisas acontecem nesse primeiro trimestre, muito do corpo da mãe é exigido nesse primeiro trimestre, então sim, é necessário um pouquinho mais de cuidado, é necessário evitar alguns esforços, porque a gente quer fazer o possível para que aquela gestação ocorra de uma forma saudável, para que ela prossiga de uma forma saudável, né? Então a gente pode sim contribuir com algumas coisas. Então, de fato, é um trimestre que é um pouquinho mais delicado. O segundo tende a ficar mais tranquilo, as coisas tendem a dar uma acalmada. E às vezes o terceiro, para algumas gestantes, pode ser um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais cansativo em função do peso, do desconforto, né? Já tá bem grande, mas aí varia muito de uma pessoa para outra. Mas que de fato o primeiro trimestre ele é um pouquinho mais delicado, ele é. O que não quer dizer que nos outros trimestres não possa acontecer algo diferente, então possa acontecer algo que você precise tomar mais cuidado. E o que não quer dizer que ao longo da gestação inteira você não tenha que se cuidar, né? Existe uma coisa muito comum entre as grávidas, que é o afrouxamento das articulações, que costuma causar muitas quedas durante a gestação, o que pode vir a ser bem preocupante. Então tenha cuidado, preste sempre atenção, procure por calçados confortáveis, o que não quer dizer que você tenha que abandonar os seus saltos. Se você se sente confortável para andar, se você está segura para isso, seja feliz, use aquilo que lhe convém, que está confortável para você. Mas tenha sempre muito cuidado, né? Procure calçadas adequadas para andar, chãos que sejam ok, que não possa lhe causar nenhum perigo. Mas sim, o primeiro trimestre, ele requer um pouquinho mais de cuidado. Bom, esses foram os mitos e verdades que eu fui encontrando e descobrindo ao longo da minha gravidez. Como eu falei, pesquisando muito, ouvindo relatos de outras gestantes, conversando muito com minhas médicas, minha nutricionista e minha obstetra, que me acompanham bem de pertinho todos os meses. E eu pergunto mesmo, chego lá e tiro todas as minhas dúvidas. Por que a fulana falou isso? Por que a ciclana falou isso? Porque me disseram que tal coisa é bom pra tal coisa. Tudo eu pergunto, porque é a minha primeira vez vivenciando isso. Elas, obviamente, têm muito mais experiência que eu. Então, nada melhor do que perguntar para quem de fato entende, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhe com as gravidinhas que vocês conhecem. Se inscreve aqui no canal se você é novo por aqui. Um beijo, até mais. Tchau!